Você já se perguntou por que as missões estão sendo afetadas pelos valores atuais? Eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito disso. Quanto ao individualismo, por exemplo, que existe nas questões referentes ao processo de envio de trabalhadores para a seara do Senhor. Observemos que isso tem causas profundas naquilo que nós denominamos como o espírito dessa época. Ao pensarmos nesse período que vivemos, nós vemos um crescimento muito grande daquilo que é chamado de individualismo. Você já observou como as questões referentes à igreja, em certo sentido, têm sido pautadas por individualismo? Agora, isso é uma contradição, porque, muito embora haja um contexto de coletividade, que é o caso da igreja, há também um florescimento muito grande da questão do individualismo. Isso está pautado na questão da sociedade de consumo, que é um dos valores da nossa época, onde você vem à igreja porque você está interessado em consumir religião. Então, o consumo da religião tem feito justamente isso. As pessoas estão vindo para a igreja e, ao vir à igreja, elas querem encontrar tudo pronto, né? Então, você encontra o estacionamento funcionando. Você pensa em um local onde você possa ter um berçário, onde você tenha alguém que possa lhe receber, alguém que lhe possa trazer algum tipo de informação sobre o local, sobre o produto que você está consumindo. Então, eu me recordo muito de um livro do teólogo canadense, filósofo também, o James Smith. Ele fala a respeito disso em suas obras, a respeito de que existe uma proximidade muito grande com a cultura que é desenvolvida nos shoppings, de um modo geral, na questão do consumo, daquilo que as igrejas modernas estão fazendo. Diferentemente das igrejas do passado, as igrejas atuais elas são igrejas que visam, né, de certa maneira, a questão da experiência, e isso promove, de certa forma, um estado de bem-estar. A pessoa chega na igreja e se sente à vontade com aquele ambiente, luzes, enfim, né, aquele processo de recepção, enfim, tudo aquilo que está sendo praticado, né, nas igrejas ditas pós-modernas. Então você vê esse tipo de coisa. A missão ela vai ser influenciada consequentemente por isso. A missão dessa igreja vai ser influenciada, porque isso, ainda que lembre-se de certa maneira do bem-estar, ela não promove o conceito de integralidade ou absorção, né, da igreja, de modo geral, quando aquela pessoa vem à igreja. Então, no passado, até a arquitetura, né, das igrejas eram feitas para promover um estado de contemplação. Você não observava a si mesmo, você não olhava para si mesmo, você olha para o transcendente. Então, boa parte das catedrais, né, daquelas construções góticas do passado, elas evocam a ideia transcendental. Você está olhando para fora, né, as abadias, as cúpulas, elas fazem com que você olhe os vitrais, você olha para aquela questão envolvendo a transcendência. Mas quanto à ideia atual, não, você está olhando para si mesmo, favorecendo a si mesmo em tudo que você faz, né? Então você procura a experiência, né? Então isso é muito marcante em nossa cultura. Isso tem também traços do individualismo, porque o individualismo ele isola o indivíduo, ele não faz com que o ambiente coletivo, né, da igreja seja assim assimilado tão facilmente. Então é por isso que existem pessoas, principalmente nas grandes cidades, que frequentam igrejas um domingo após o outro sem se firmar diretamente num ministério específico. Então isso vai ser uma espécie de busca por uma experiência. Você pode chegar, inclusive, em uma igreja onde domingo após domingo esse conceito de experiência é desenvolvido. Então você não precisa mais buscar, porque aquela experiência pretendida, né, que você tem, ela vai ser suprida em uma determinada igreja. Então a igreja ele é um ambiente hoje que favorece o individualismo, onde as pessoas estão sendo atendidas em suas expectativas de consumo, porque o produto oferecido, né, na questão religiosa,
ela realmente tem feito com que aquela pessoa ela se sinta bem naquele ambiente e faça com que aquele ambiente seja assim preterido, né, preferido, aliás, no sentido de que ele possa congregar naquele lugar e ser membro daquela igreja. Mas isso não traz uma transformação de vida para essa pessoa, né? Os princípios do Evangelho não são assimilados, né, nessa questão de preferência, infelizmente. Então, a missão de Deus ela vai ser influenciada diretamente por isso, porque nós teremos dificuldade em entender que eu preciso me destituir daquilo que é meu, né, daquilo que eu prezo, e eu tenho que buscar o bem do outro nesse sentido. E buscar o bem do outro não é uma característica marcante dessa nossa cultura atual. Então precisamos fazer sim uma análise a respeito disso e ver as implicações disso, né? Então, até mesmo quando há uma igreja que faz missões e que envia missionários, que sustenta campos missionários, que abre novas frentes de evangelização, é preciso que essa igreja ela também não somente faça as atividades, mas ela se preocupe com o indivíduo dentro da coletividade. O indivíduo precisa ser moldado por um conceito que transcende a si mesmo. Ele precisa se sentir útil, ele precisa estar imbuído de uma koinonia, né, de um conceito de comunhão, e isso precisa ser desenvolvido por toda a igreja do Senhor precisa fazer com que isso seja arquitetado, vivenciado, seja defendido contra essa cultura consumista que faz com que nós não tenhamos o desejo de olhar para fora de nós, mas para dentro de nós. Isso implica na nossa ideia de missão, isso implica na nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres que foram chamados para a missão de Deus. Então que a gente pense um pouco sobre isso. A necessidade de termos um pouco mais a dar, a oferecer, no sentido de sermos mais despojados de nós mesmos, assim como eram os antigos missionários, líderes da igreja do passado, né? Podemos citar vários deles, e principalmente a figura do apóstolo Paulo, deixando, né, toda aquela ideia do êxodo que ele tem de si mesmo, né? E fazendo com que ele vá ao campo e desenvolva o seu ministério da maneira como desenvolveu. Porque nós somos tão pouco eficientes hoje. Provavelmente porque nós estamos muito preocupados em assimilar esse conceito de aceitação, a busca por uma satisfação pessoal e esses conceitos de consumo que são prejudiciais à igreja de um modo geral. Então, a nossa sugestão é que haja mais interação em conceitos mais amplos e comunitários do que na questão do indivíduo. Que Deus nos ajude a ser assim, que o Senhor nos fortaleça e faça com que a igreja não absorva essa cultura e não seja impactada por esse estilo de vida. Que Deus nos abençoe e que nos faça refletir sobre missões enquanto pudermos para o louvor da sua glória. Deus abençoe.